Bom, mais um exemplo aqui de máximos e mínimos, tá? Essa questão aqui a gente poderia fazer usando multiplicadores de Lagrange, tá? Mas aí eu vou preferir fazer desse exemplo aqui especificamente, eu preferi fazer usando aquela outra técnica lá que usa a matriz hessiana. Bom, o que é o problema aqui? Você tem uma caixa sem tampa, tá? E ele pede para você determinar qual é o mínimo de material necessário para a fabricação dessa caixa, se a gente tem um volume já específico para essa caixa, tá? Então, é dado um certo volume, o volume é dado, tá? E você precisa minimizar a quantidade de material para fabricar essa caixa. Então, como é que a gente vai fabricar? Como é que como é que a gente calcula a área, tá? Dessa caixa aqui? Bom, como a gente não tem essa parte de cima aqui, a tampa, então a área vai ficar dessa parte aqui vai ficar como? Vai ficar xy mais duas vezes essas duas laterais aqui, essa de cá e essa outra daqui, duas vezes o YZ, tá? Duas vezes YZ, mais duas vezes essa outra lateral aqui, né? XZ, essa daqui e a de trás. Bom, como o volume é isso aqui, tá? Você pode tirar, por exemplo, o valor aqui de XZ, o valor de XZ aqui dá o valor do XZ dá V sobre Y, tá? E o valor de YZ dá V sobre X, tá? YZ dá V sobre X. Bom, com essas duas expressões aqui, você pega essas duas expressões, joga elas aqui, ó. E aí você tem agora uma equação com duas variáveis, tá? Uma função a de xy com duas variáveis. O que a gente vai fazer? Vai calcular o gradiente da função, tá? E vai igualar a zero para achar os pontos críticos, tá? Bom, a derivada disso aqui em relação a x, tá? Aqui vai ficar y, em relação a x aqui dá zero, em relação a x aqui vai ficar o quê? Menos 2v sobre x ao quadrado. A derivada disso daqui, tá? Em relação a y, aqui vai ficar x. Em relação a y aqui vai ficar menos 2v sobre y ao quadrado. E aqui vai embora. Vai zerar também. Bom, feito isso, o que a gente vai fazer? Vai igualar a zero, né? E quando a gente iguala a zero, essa primeira aqui igual a zero, o que vai ficar? Y menos 2v sobre x2 igual a zero. Então você está dizendo que o y é igual a isso. E aí você pode mandar esse x ao quadrado multiplicar aqui com o y, né? Então vai ficar yx ao quadrado igual a 2v. E a mesma coisa para cá. Se isso aqui é igual a zero, né? Se essa expressão aqui é zero, então o seu x é igual a isso aqui. E aí você tem que y ao quadrado vezes x, né? Também vai dar 2v. Então essas duas expressões aqui são iguais, ó. Então você pode pegar essa expressão aqui, passar para o outro lado e você tem essa equação, tá? E aqui você pode colocar o x, y em evidência e você ganha essa expressão aqui. Bom, aqui você tem um produto novamente dando zero, então ou x, y é zero ou esse cara aqui é zero. X, y não pode ser zero porque você tem um x, y que representam comprimentos, né, daquela caixa lá. Então isso aqui não pode ser zero. Então tem que ser zero esse cara. Então x tem que ser igual a y, tá? Bom, mas se o x é y, você pode voltar, por exemplo, para essa equação aqui. Se o x é igual a y, você vai ter x ao cubo igual a 2v. Se x ao cubo é 2v, então o seu x é igual a y, que é igual a raiz cúbica de v, tá? Agora tem que fazer o quê? Montar a matriz hessiana, né? Bom, montar a matriz hessiana a matriz hessiana, uma vez montada, vai ficar isso, certo? Você vai derivar a sua função, né? Isso aqui você já tinha. Aqui você já tinha a derivada primeira. Derivar a segunda vez, isso aqui vai ficar quanto? A derivada segunda disso aqui, em relação a x, né? Aqui vai zerar. E aqui simplesmente você vai fazer o quê? Você pode pegar esse cara que está aqui, x ao quadrado, jogar ele aqui para cima, né? Vai ficar x ao quadrado, x elevado a menos 2. E para derivar x a menos 2, o menos 2 cai para frente, então vai ficar mais 4 aqui, tá? E vai ficar x a menos 3. Então ficaria 4, tá? 4v sobre x ao cubo. Aqui é a mesma coisa, né? Para derivar
calcular a derivada segunda em relação a y. E a derivada mista, né? Aqui você tem a derivada em relação a x, para você derivar isso aqui em relação a y, essa parte aqui vai zerar, e derivada em relação a y, isso aqui vai ficar só 1. Tá? Então o que a gente tem é essa matriz aqui. Aí o que você vai fazer? Você vai ter que substituir nessa expressão aqui, você vai ter que substituir os pontos críticos, né? Bom, o único ponto crítico que a gente encontrou foi aquele ponto lá em que x é igual a y, que é igual a raiz cúbica de v. Uma vez substituindo aqui, quando você pega esse cara e joga ele aqui no lugar do x, tá? Vai ficar só o que aqui? 2v, né? Porque aqui você tem x ao cubo, aqui você tem raiz cúbica de 2v, então vai ficar só 2v. Então 4v sobre 2v vai ficar só 2, que é a mesma coisa, então vai ficar 1. Então você tem determinante 3, tá? A derivada segunda, né, é 2. Então você tem o determinante 3, tá? E a derivada segunda de A, 2, os dois valores positivos, tá? Aí você lembra como é que é o critério, né? Se o determinante dá maior que 0 e a derivada segunda também dá maior que 0, o seu ponto é um ponto de mínimo local, né? Tá? Então você tem aí um ponto de mínimo local, tá? Ou seja, esse valor aí, x, esse valor aqui, de xy, é o valor que vai minimizar, né, a fabricação da caixa, tá? Dado o volume lá que tinha sido, né, fornecido inicialmente, tá? Ok, então, até mais, gente.